Boa tarde! De novo isso? Eu fiz a mesma coisa semana passada, né? Bom dia! Como vão vocês, gente? Tudo certo? Mas já tá tarde, né? Pô, já é 11 e pouco e tal. Não, tá. Sobrevivi. Mais ou menos. Eu ainda tô morrendo um pouquinho mais rápido que a média, mas tô sobrevivendo. Todos estamos, né? Mas eu tô indo mais rápido. Bom dia, então. Como vão vocês, gente? Tudo certo? Suave na nave? De boa na lagoa? Sobrevivendo? Não. As pessoas, não. A alma ficou no Enem, né? Alguém lembra o que a gente estava falando semana passada? E onde é que eu pus? Aqui. Aula passada, a gente começou a revisar o mundo maravilhoso... sim, abri a portinha ali. Aula passada, a gente começou a revisar o mundo maravilhoso da cinemática e dinâmica, que é aquela coisa de MRU, MRUV, não sei o que V, vai se ferrar, os movimentos aqueles. Daí, recapitulando rapidinho, a gente falou de velocidade média, né? Quando tem uma bolinha andando de um lado para o outro. Velocidade média é distância que andou pelo tempo que levou. Lembra que tu só pode fazer a média se for MRUV. Daí a gente falou da aceleração, que é uma mudança de velocidade. Tem a aceleração tangencial, que é quando tu anda mais rápido ou mais devagar, aceleração tangencial. E tem a aceleração centrípeta, que só existe em curvas. Daí a gente falou dos movimentos, né? Se tu anda com velocidade constante, é um MRU, formulinha Deus vê tudo. Lembra que se a velocidade é constante, ela não muda. Então, se a velocidade é constante, a aceleração vale zero. E depois a gente falou do MIRUV, do MRUV, que é quando tu tem uma aceleração que fica igual. Daí se tu tá acelerando, não é o Deus vê tudo, é o diabo vê também, mas meio atrapalhado. Tu até pode usar o Deus vê tudo no MRUV, desde que tu coloque aqui a velocidade média. Isso aí. E daí a velocidade média no MRUV, tu pode fazer a média das velocidades. Além disso, tem uma outra formulinha que eu queria chamar a atenção, que é a formulinha de Torricelli. Tem que fazer assim com a mão, gente, senão tá errado. Se não fizer assim durante a conta, tu erra a conta também e tudo mais. Torricelli. O que é Torricelli tem de especial? Torricelli, porca pepa. Não tem tempo. Então, se a questão é de MRUV, ele não deu tempo, não perguntou o tempo, quem é que tu usa? Torricelli. Tem que fazer assim com a mão. Na hora da prova, tá? Tu olha pro lado, tem alguém fazendo assim, pô, tem questão de Torricelli. Tá? Já é uma dica. Então, se isso acontecer, sei lá, no dia da redação, daí a pessoa tá meio confusa, né? Só que vocês podem fazer isso, né, gente? Quando vocês receberem a redação na hora da prova, vocês têm que usar todas... É uma guerra, gente. Vocês têm que usar as armas que vocês têm à disposição. Então, a primeira coisa, naquele momento em que o fiscal tá entregando a prova, mas ainda não é pra começar, o que que tu faz? Me entrega um papel aqui. O fiscal tá entregando a prova, o que que tu faz? Tu recebe a prova... Faz terrorismo psicológico. Recebeu a redação, na hora de fazer o rascunho, escreve no canto bem grande uma báscara ali. A pessoa do lado vai olhar, tem que usar báscara na redação. Não sei isso. Não, mete terrorismo psicológico, gente. Café da manhã, come um feijãozão, peida a prova inteira. Usa as armas que tu tem. Não faz isso, pelo amor de Deus. Sabe quando eu fui fazer vestibular, eu sou lá de Caxias, né? Eu fui fazer vestibular em Bento. Daí, enfim, eu fiquei num hotel e tal, blá, blá, blá. Primeiro dia que eu pensei, café da manhã do hotel, né? Gente, eu fui pra prova morrendo. Não é uma boa ideia, tá? Mas olha só. Meu Deus do céu. Até me deu câncer. Não, essa eu vou guardar pra mim. Então vamos lá. MRU, velocidade constante, Deus vê tudo. MRUV, quando tem aceleração, a velocidade muda. Diabo vê também, mas meio atrapalhado. Se não falar em tempo, lembra do Torricelli. Outra coisa que o Torricelli te mostra é que quando tu relaciona o deslocamento com a velocidade, é uma relação de segundo grau, né? Então lembra daquele exemplo do carrinho freando? O dobro da velocidade causa 4 vezes o deslocamento até parar, por causa desse quadrado aqui no MRUV. Daí a gente fez uns exemplos, daí a gente falou dos gráficos, né? E depois a gente parou por aqui, tranquilo? Tá. Adiante, então. Continuando o mundo maravilhoso dos movimentos, você é um desenho porque você é bem 10. Meu Deus. Pô, boa essa, na real. Pô. Olha só.
Movimento de queda... Vou até largar isso aqui um pouco. Mas eu sou ágil, tá? Não acho que eu tô desprotegido. Essa arminha que eu vou usar isso daqui a pouco. Mas isso aqui é tão boa, que tem umas bolinhas aqui dentro, mas dependendo do jeito que tu puxa, as bolinhas caem, ó. De qualidade. Vou pra essa daqui. Tá. Ai, meu Deus. Então, primeira coisa, movimento de queda livre. Tu vai pegar um objeto e tu vai largar. Se for no vácuo, ou seja, sem ar no meio do caminho, então eu tiro o ar dessa sala, enquanto vocês estão morrendo asfixiados, eu largo a bolinha. Eu estou olhando a bolinha cair, pensando sobre a matéria. Por que não, né? Conforme a bolinha cai, será que isso aqui é um MRU ou MRUV, se tivesse que chutar? Será que ela cai sempre com a mesma velocidade? Não, ela cai cada vez mais rápido, né? Então o MRUV tem aceleração. Inclusive, a aceleração de uma coisa caindo no vácuo é o que a gente chama de aceleração da gravidade. Aquele valor de G. Isso aqui depende do planeta e tudo mais. Aqui na Terra vale aproximadamente 10. Normalmente tem mania de dizer, a gravidade vale 10. O certo seria dizer que a aceleração causada pela gravidade vale 10. O que isso significa? O que significa dizer que a aceleração vale 10? Que quando tu largar um objeto, ele acelera de 10 em 10. Ou seja, a velocidade aumenta 10 a cada segundo, tranquilo? Então se a velocidade era 0, 1 segundo depois vai ser 10, depois 20, depois 30. Isso aqui no vácuo, né? Sem ar para segurar. Tá aqui todo mundo tranquilo, gente? Tá, se ao invés de largar o objeto, eu jogar ele para cima, o que acontece? Daí na subida ele está indo para cima, então a velocidade está para cima, mas a gravidade está para baixo, né? A velocidade te diz para onde tu vai. A aceleração te diz para onde tu é puxado. Então tu está indo para cima sendo puxado para baixo. Resumindo, a gravidade atrapalha na subida. Então tu sobe cada vez mais devagar, até que tu para, lá em cima a velocidade é 0, depois tu cai cada vez mais rápido. Eu poderia dizer que na subida tu tem um movimento retardado. Daí depois na descida tu tem um movimento acelerado. Outra coisa, eu acabei de comentar, né? Dei spoiler, mas no ponto mais alto a velocidade é quanto? 0. Porque tu para de subir para começar a descer. E no ponto mais alto, a aceleração é quanto? 10. Continua a mesma de sempre. A aceleração vem da gravidade. Quando tu tá lá em cima, sumiu o planeta. Não, a gravidade continua ali. Então a aceleração é sempre 10. De novo, quando tu tá lá em cima, tu parou de subir para começar a descer. A velocidade é 0. Mas o puxão da gravidade está sempre ali. Então a aceleração nunca vale 0. Ela é sempre 10, tá? Estão confortável com isso? Tá. Diga. Menos. Ó, a pergunta dela é o seguinte, quando tu for fazer as contas, tu considera a aceleração da gravidade mais 10, menos 10? O que eu gosto de fazer é o seguinte, tá? Sempre, imagina os eixos aqui, tem, sei lá, o eixo Y é para cima. Tudo que está a favor do eixo é positivo, o que é contra é negativo. Então o positivo e o negativo quer dizer, aponta para cima, aponta para baixo. Quando a bolinha está subindo, a velocidade está para cima e a aceleração está para baixo, né? Então a velocidade é positiva, porque está para cima, e a aceleração é negativa, porque está para baixo. Quando a bolinha está descendo, a velocidade está para baixo e a gravidade também, né? Então o ideal seria usar as duas negativas, porque as duas estão para baixo. Então como a gravidade é sempre para baixo, rigorosamente falando, ela seria sempre negativa, porque ela está sempre para baixo. Então a aceleração numa formulinha seria sempre menos 10. Tem gente que, quando ele está descendo, já que é os dois negativos, muda o sinal de tudo e usa os dois positivos. Tu até pode fazer isso, mas eu acho meio confuso, tá? Eu prefiro dizer que para cima é sempre positivo, para baixo é sempre negativo. Entenderam isso? Tá. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, tá? Cuidem o pega-ratão. Quando tu joga uma coisa na vertical, na altura máxima a velocidade é 0. Mas se tu jogar uma coisa inclinado, na altura máxima a velocidade foi 0? Não. Se tu faz um lançamento oblíquo, que a gente chama, no ponto mais alto ele está indo para o lado. Então quando tu joga inclinado, na altura máxima, a velocidade não é 0. Ela é mínima,
mas não é zero, cuidem isso. Isso já foi uma questão da URGS. Dizia que um objeto foi lançado para o alto. Daí te davam os valores, pedia para calcular a velocidade na altura máxima. Muita gente viu, a altura máxima e marcou a letra A, 0. Só que ele só falou que tinha sido lançado. Ele não falou que tinha sido lançado na vertical. Se eu só digo lançado, pode ser inclinado, né? E daí a velocidade lá em cima não é necessariamente 0. Aliás, com certeza não é. Daí se tu fazia a conta, inclusive, tinha como descobrir que não era. Entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Tá. Adiante. Uma outra coisa que eu queria chamar... Já me atualizo aqui. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, ó. Vamos dizer que tu vai pegar 2 bolinhas, ou 2 pessoas, sei lá, tu é o Godzilla que... Tu pega 2 pessoas, uma delas tu vai largar, a outra tu vai jogar reto pra frente. Só que tu vai fazer isso ao mesmo tempo. Então uma bolinha eu vou largar, a outra eu vou jogar reto pra frente. A pergunta é, uma vai fazer isso, né? A outra isso aqui. Quem é que chega no chão primeiro? Ó, quem acha que a bolinha que eu só larguei chega no chão primeiro? Vamos fazer uma estatística. Quem acha que a bolinha que eu joguei chega no chão primeiro? Quem acha que elas chegam juntas? Quem não acha nada? Quem não acha nem que não acha nada? É mais gente do que tu... Olha só, vou fazer o seguinte, vou fazer isso aqui. Eu vou pegar 2 bolinhas, uma eu vou jogar, a outra eu vou largar. Eu podia jogar com a mão, só que assim é bem mais legal, né? Então eu vou fazer o seguinte, uma das bolinhas eu vou colocar aqui, ou não. Ah, meu Deus do céu. Vocês veem que é de qualidade esse negócio que eu comprei. Eu tenho que tomar alguns cuidados. Primeiro, tem uma bolinha aqui dentro. Eu tenho que largar exatamente da mesma altura, né? Se uma tiver mais alto, vai mudar a resposta. Outro detalhe é que eu tenho que tomar cuidado para jogar bem retinho. Porque se eu jogar inclinado, daí sim, essa aqui com certeza demora mais, porque ela vai ter que subir antes de descer, né? Antes de eu fazer aqui, para dar o spoiler, o que acontece é que elas vão chegar no chão exatamente ao mesmo tempo. O que acontece é o seguinte, a gravidade puxa elas, acelera elas para baixo igualmente. Então, quando eu jogar, uma está descendo, a outra está indo para frente. Mas o quanto elas descem a cada segundo é a mesma coisa. Porque o quanto elas são aceleradas para baixo é 10 para as duas. A aceleração da gravidade é 10 para todo mundo. Então, como elas descem a mesma coisa a cada segundo, elas acabam batendo no chão juntas. A única diferença é que uma delas está indo para frente conforme desce. Mas eu queria mostrar isso para vocês. Então, uma delas eu vou colocar aqui, a outra eu vou tentar deixar na mesma altura, e daí quando eu disparar, elas... Eu falei meio vagabundo isso aqui. Tá. Talvez vocês não consigam ver a bolinha batendo no chão por causa das pessoas e tudo mais. Tentem ir pelo barulho. O pessoal de casa se ferrou, sinto muito. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Ó! Não? Vamos de novo. Tem outra aqui. É claro, a gente não está no vácuo, então o ar atrapalha um pouquinho. A bolinha que cai reto passa por menos ar do que a bolinha que fez a curva. Então, quando tu inclui o ar, a bolinha da curva acaba demorando um pouquinho mais, mas é só um pouquinho. Elas chegam praticamente juntas. Se fosse no vácuo, ia ser exatamente. 1, 2, 3 e... Ó! É engraçado que aqui eu estou mostrando isso com 2 bolinhas. Mas isso vale para qualquer coisa. Tu podia pegar uma arma de verdade, não façam isso, né? Mas se tu conseguir uma arma de verdade, conhece um cara que conhece um cara, pegar uma arma de verdade, daí coloca uma bala ali dentro e a outra bala tu segura na mão. Isso vale para... A gente normalmente pensa quando tu dá um tiro que a bala sai em linha reta, mas tem gravidade. A bala faz isso aqui, ela tá fazendo uma curva também. A gente só não nota isso porque normalmente ela acerta um rim no meio do caminho, sei lá. Mas a bala tá fazendo isso aqui. O que eu tô falando pra vocês é que quando tu der um tiro, tu largar a bala, quando essa bala bater no chão, a bala da arma também chegou no chão. É ao mesmo tempo. O fato de tu jogar pra frente não muda o tempo que tu demora pra descer, só muda o quão longe tu vai. Entenderam isso? Então só o que importa pro tempo pra chegar no chão é a altura. Se eu jogar esse cara com mais força, ele vai mais longe, mas ele ainda assim chega no chão ao mesmo tempo. Claro, desde que eu jogue reto. Se tu jogar inclinado, daí demora mais porque vai ter que subir antes de descer.
Entenderam isso, gente? Uma outra coisa interessante que acontece aqui é o seguinte, ó. Esse cara, quando eu larguei, vamos dizer que o primeiro cara aqui, o da cueca roxa, quem usa uma cueca roxa? Quando eu largar esse cara, teve umas risadas meio constrangidas, mas não precisa mostrar, tá? Esse cara, quando eu largar, o que acontece? Ele vai partir do repouso, a velocidade inicial é 0, daí ele desce cada vez mais rápido. Vamos dizer que é no vácuo, eles estão morrendo asfixiados, então a velocidade vai aumentar de 10 em 10. Era 0, 1 segundo depois é 10, mais 1 segundo depois é 20, né? Já o outro cara eu joguei pra frente, tuque. O que acontece? Esse cara aqui, que está fazendo a parábola, se tu parar para pensar, ele tem duas velocidades. Ele está indo para frente e para baixo, né? O melhor é tu olhar separado. Parte da velocidade está para frente, parte está para baixo. Na parte horizontal da velocidade, o que acontece? Uma pergunta, gente. Conforme ele cai, quais as forças que atuam nele? Quem é que está puxando ele? Tem a gravidade, vocês concordam? O ar não tem, porque eu tirei. E a força que eu fiz conforme ele cai, está empurrando ele? Não. Eu só consigo fazer força enquanto eu encosto. Gente, tu não consegue, tu não é um X-Men, tá? Tu não consegue fazer força com a mente. Eu já tentei, mas tu não consegue fazer força com a mente. Então a força que tu faz só atua no cara enquanto tu encosta. Depois que tu largou, a única força que sobra nele é a gravidade. Então conforme ele cai, tem alguém empurrando ele para frente? Não. Se durante a queda ninguém empurra nem segura ele na horizontal, a velocidade horizontal não vai mudar, porque ninguém está ajudando nem atrapalhando. Então, durante a queda, a parte horizontal da velocidade fica igual. E a parte vertical, o que acontece? Na vertical tem a gravidade, né? Então, a parte vertical vai aumentar, inclusive, de 10 em 10. Entenderam o que eu quis dizer? Então, por exemplo, se tu tem, então, um lançamento horizontal, que é o que eu estou representando aqui. Se tu pegar uma bolinha e jogar ela para frente com uma velocidade de, sei lá, 40 metros por segundo, ela vai fazer uma coisa assim. Ui. 1 segundo depois, a velocidade horizontal continua igual, continua sendo 40. 1 segundo depois, a velocidade horizontal... te surpreende? Não, continua sendo 40. E na vertical, o que acontece? Na vertical, a velocidade inicial era 0. No começo ele não estava andando na vertical. E daí, conforme tu desce, essa velocidade aumenta de 10 em 10. Então, 10, depois 20, e assim vai. Eu coloquei menos 10 e menos 20 só porque é para baixo. Tranquilo com isso? Se eu quiser saber a velocidade final, se eu falo só velocidade, isso aqui é o que a gente chama de Vx, que é a horizontal, e isso é o Vy, que é a vertical. Se eu falo só velocidade, eu quero a resultante. Como é que eu acharia a resultante aqui? Completa o desenho e puxa a diagonal. Isso aqui seria o desenho da velocidade resultante. E como é que eu acho o valor dela? Pitágoras, a velocidade resultante ao quadrado é o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Sinceramente, gente, tu só junta as velocidades se a questão pedir, tá? Não deixa separado, que é bem mais fácil. Se tu olhar só para a horizontal, a velocidade é constante. Então, tu poderia dizer que o movimento horizontal é um MRU. O Vx é constante. Já o movimento vertical é um MRUV, porque na vertical a velocidade varia. Então, na horizontal é MRU, na vertical é MRUV. Eu. Se tu lançar do chão obliquamente também é a mesma coisa? A pergunta dela foi o que acontece se eu jogo obliquamente do chão. É a mesma lógica. MRU na horizontal, MRUV na vertical. Só que daí a velocidade vertical diminui e depois aumenta. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo com isso. Tá. Sobrevivi. Posso ir adiante aqui, gente? Primeira questão, então, exemplos, vamos lá. Isso aqui é uma questão um pouquinho mais antiguinha da URGS, eu acho que essa não tem no livro, mas acompanhem comigo aqui. Eu te digo que um projétil de brinquedo
é arremessado verticalmente para cima. Então tu vai jogar reto para cima. Da beira da sacada de um prédio. Vamos fazer o desenho. Não tenham preguiça de fazer o desenho, tá? Então aqui tu tem um prédio, daí da beira da sacada, sei lá, tu vai jogar uma bolinha para cima. Com uma velocidade inicial de 10. Isso aqui. Daí o que acontece? Ela sobe cada vez mais devagar, até que ela para, lá em cima a velocidade é 0, tranquilo? Depois, vou desenhar do lado, ela desce cada vez mais rápido. Quando ela chegar aqui de novo, ela voltou até 10. Só que o que acontece? Ele te diz que o projétil, quando ele cai, vai atingir a calçada do prédio. Então é uma coisa assim, ó. Tu jogou pra cima, mas tu não pegou quando ele caiu. Tu deixou ele... Então ele vai descer até que ele chega lá na calçada com uma velocidade de 30. O certo seria menos 30, porque 30 para baixo, né? Mas psicológico. Daí a questão quer saber quanto tempo essa bolinha ficou no ar. Se tu quiser, tu pode fazer de cabeça. Porque o que significa dizer que a aceleração da gravidade vale 10? Que a velocidade muda 10 a cada segundo, né? Então vamos olhar para a subida. Se tu começou com 10 para cima e diminui 10 a cada segundo, tu vai de 10 para 0, né? Quanto tempo demora? Se tu diminui 10 a cada segundo, para diminuir 10 demorou 1 segundo, né? Então o tempo de subida foi 1 segundo. E na descida, tu começou com 0 e chegou em 30. Se aumenta 10 a cada segundo, quanto tempo demorou para chegar no 30? 3. Então foi 1 segundo para subir e 3 para descer. 1 para subir e 3 para descer, o tempo total que tu ficou no ar foi 4. Letra D de diarreia. Só isso, tá? As questões sobre isso são fáceis assim? Ou precisa de mais cálculo na URGS? A pergunta dela é sobre a... Não sei se vocês viram, se precisa de... Normalmente são questões mais fáceis, precisa de mais cálculo. Assim, varia. Nos últimos anos, as questões têm sido mais conceituais. Das 25 questões da URGS, gente, se tu tiver que fazer cálculo em 10 delas, já é muito, tá? 10, 15 no máximo. A maioria das questões da URGS tem ficado mais conceitual. Então, dificilmente vai ter uma questão que vai ser a conta da conta da conta. E quando tem, normalmente é uma conta mais direta, assim. Dificilmente vai ter que fazer 5 contas na mesma questão. Isso não é comum. Então, se tu estiver fazendo a conta da conta da conta... passa para a próxima, né? Volta, circula, volta depois. Às vezes até dá para fazer e provavelmente tem um caminho mais fácil que tu não enxergou ainda. Então, normalmente são questões mais diretas, tipo isso aqui. Não costuma ser a conta da conta da conta. Uma outra pergunta. Se eu quisesse calcular, por exemplo, a distância que a bolinha caiu, como é que eu poderia fazer isso? Um jeito de pensar... o que seria o jeito errado de pensar nisso? A velocidade é 30, né? Então ela cai 30 por segundo. Então em 3 segundos caiu 90. Entenderam meu raciocínio? Mas ele está errado, né? Porque a velocidade final é 30. Ele não está o tempo inteiro andando a 30, ele só terminou com 30. De certa forma, se tu fizer 30 vezes 3, 90, tu está fazendo o quê? Tu está fazendo velocidade vezes tempo, né? Só que isso é formulinha de MRU. Mas isso aqui não é um MRU, isso aqui é o quê? MRUV, né? Tu até pode usar o Deus vê tudo, desde que tu coloque aqui a velocidade média. Então, olha só. Se tu tá olhando para a descida, qual que foi a velocidade média? Tu foi de 0 para 30, então a média é quanto? 15. Então, em média, tu andou 15 metros a cada segundo. Daí, em 3 segundos, isso vai dar 45 metros. Então, essa bolinha teria caído 45 metros. Entenderam isso? Então, só lembrem de, se a velocidade está mudando, usa a velocidade média, tá? Não vai misturar as coisas. Se perguntar a distância total que ela percorreu, tem que contar a subida também. Isso, se perguntasse a distância total que ela percorreu, teria que contar a distância da subida mais a distância da descida. Se perguntar o deslocamento, daí seria só essa distância aqui. Então, deslocamento é só em linha reta do início para o fim. Distância percorrida é tudo que tu andou, daí seria a subida mais a descida. Cadê o... Mais uma questãozinha para vocês. Isso aqui é mais fácil do que parece. Leiam ela rapidinho, pessoal de casa também.
Tic-tac, o tempo tá passando. Eu tinha um professor da faculdade que ficava cantando isso durante a prova. Meu Deus. Tic-tac, o tempo tá passando. O bom desse professor é que às vezes ele sentava na mesa dele. Ah, vocês querem se concentrar? Não, é que nem vestibular, gente. Eu vou começar a fungar aqui na frente. Ficar olhando vocês que nem o fiscal. Bater boca com o fiscal. Mas sabe que esse meu professor... Não, mas esse meu professor, às vezes, ele sentava na classe e quando tu olhava pra frente, ele tinha ido embora. Ele não avisava, terminou a prova. Ele levantava e ia embora. Daí, às vezes, tu tava concentrado fazendo a prova, quando tu olhava pra frente, cadê o professor? Daí tu tinha que sair correndo atrás dele, tu via a movimentação. Se tu alcançasse ele na escada, beleza, senão tu ganhava 0. Olha só. Mas faça a questão. Ó, o que tu tem aqui é o seguinte. Tem duas bolinhas A e B. A bolinha A tu só vai largar. Então ela vai partir do repouso e vai descer cada vez mais rápido, né? Já a bolinha B tu vai jogar pra frente. Então ela vai fazer isso aqui. E, inclusive, conforme a bolinha B desce, a velocidade horizontal continua igual, né? Então esse 1,5 continua aqui. A única coisa é que, além disso, vai aparecendo uma velocidade para baixo que aumenta 10 a cada segundo. Daí ele te diz que o A demora 0,4 segundos para chegar no chão. Então quanto tempo o B demora? 0,4 ao mesmo tempo. Tá? Lembra que o tempo é igual? Mostrei agora há pouco, mas tu larga. Ah, e esse 1,5 não serve para nada. Tá? É terrorismo psicológico. Dá uma dor, né? Quando tem um número na questão, tu não usa ele para nada. Não importa, tá? O tempo para chegar no chão é o mesmo. O que eu poderia te perguntar de diferente, só um segundo, é o seguinte. Eu poderia te perguntar a distância que o B andou para frente. Isso não está na questão, mas se eu quisesse saber isso, como é que eu faria? Se eu quero saber a distância que ele andou na horizontal, é só tu lembrar que na horizontal é um MRU. Então como é que tu acha a distância? Deus vê tudo, né? É a velocidade vezes o tempo. Só que tu quer a distância que ele andou na horizontal, a velocidade que vai aqui é só a parte horizontal. Qual que é a velocidade que o B tem para frente? 1,5. E quanto tempo ele ficou andando para frente? É o tempo que ele levou para cair, né? Que é o quê? 0,4. 1,5 vezes 0,4 vai dar 0,6 metros. Então essa velocidade só serve para calcular a distância que ele andou para frente. Isso não afeta o tempo de queda, tá? Você pega ratão. Tranquilo com isso? Mais uma. Isso aqui é um pouquinho diferente. Essa aqui é um lançamento oblíquo. Então tu vai jogar do chão inclinado. É tipo um Angry Birds. Tu vai pegar um passarinho aqui. Daí tu vai jogar ele com uma certa velocidade inicial. Daí ele vai fazer uma parábola, né? Daí o que acontece? Quando tu joga o passarinho inclinado, tu tem que se dar conta que tu tá jogando ele para frente e para cima ao mesmo tempo, né? Então parte da velocidade leva ele para frente, isso é o que a gente chama de Vx, e parte da velocidade leva ele para cima, isso é o que a gente chama de Vy. Vou meter uns números aqui. Vamos dizer que o Vx é 20 e o Vy também é 20. Ah, por quê? Porque eu quis, sei lá, é um exemplo. Daí o que acontece conforme essa bolinha vai subir cada vez mais devagar, depois ela desce cada vez mais rápido, né? Daí, olha separado a horizontal da vertical. Na horizontal, o que acontece com a velocidade? Fica sempre igual. A horizontal é MRU. É a mesma coisa que está ali. Então, essa velocidade horizontal continua o tempo inteiro sendo 20. Aqui é 20, aqui é 20, aqui, 20. E a velocidade vertical, o que acontece? Diminui na subida, aumenta na descida. Inclusive, diminui 10 a cada segundo. Então, se era 20, 1 segundo depois vale 10. Mais 1 segundo depois, ela vale 0. Mais 1 segundo depois, agora é 10 para baixo. Depois, mais 1 segundo depois, vai ser 20 para baixo. Então, os meus desenhos estão de 1 em 1 segundo, né? Então, esse é o tempo 0, esse é o tempo 1, esse é o tempo 2,
tempo 3, tempo 4. Entenderam isso aqui, gente? Então, aqui a velocidade se mantém e na vertical diminui na subida, aumenta na descida. Horizontal é MRU, vertical é MRUV. No ponto mais alto, notem que a parte vertical da velocidade foi 0, mas a horizontal não. Então, se eu te perguntar a velocidade aqui em cima, ela é quanto? Se eu falo só velocidade, eu quero a resultante. Se tem 20 de um jeito e 0 do outro, o total é 20. Então, a velocidade aqui em cima não é 0, ela é 20. Notem que a velocidade aqui em cima é mínima, porque em todos os outros pedaços, ela é o Vx mais alguma coisa. Aqui é só o Vx. Então, a velocidade é mínima, mas não é 0. Daí, olha só, o que a questão quer que a gente faça aqui é o seguinte. Ela te diz justamente isso. Tu vai pegar um objeto, daí tu vai jogar ele inclinado num ângulo alfa. Daí ele vai fazer isso aqui. E eu quero que tu assinale a opção que, desconsiderando o ar, indica o gráfico que representa a componente horizontal. Então eu quero um gráfico que me diga o que o Vx está fazendo. E eu quero saber qual gráfico representa a componente vertical. Então eu quero um gráfico para o Vx e um gráfico para o Vy. Entre essas opções aqui. Qual vocês acham que é o gráfico que poderia representar o Vx? O 2. O Vx é sempre o mesmo. Então o gráfico tem que ser alguma coisa que fique constante. Como é que eu sei que é o 2 não é o 4? Porque o Vx está para frente, então ele é positivo. Se fosse um lançamento assim, daí o Vx estaria para trás, que seria negativo. Tá, e o Vy, qual gráfico será que é? Vocês podem ver pelos valores aqui, ó. Ele começou positivo, daí ele vai para 0 e depois ele fica negativo, né? Isso é o gráfico 5. Como é que eu sei que não é o 3? Porque no MRUV, o gráfico da velocidade é uma reta, né? O único gráfico que é uma parábola é o gráfico da posição. Então eu sei que o gráfico tem que ser uma reta. Então o Vx é constante e o Vy vai de positivo para 0 para negativo. Tranquilo com isso? Outra coisa interessante é o seguinte, quando tu vai jogar um objeto, o ângulo que tu joga o objeto faz diferença. Qual que é o ângulo que tu tem que jogar para ele ir o mais longe possível? 45 graus. Então, se tu jogar num ângulo pequeno, ele vai fazer uma coisa assim, né? Daí, se tu joga num ângulo maior, ele vai cada vez mais longe. 45 graus é o mais longe que ele vai. Se tu jogar mais que 45, tá tão inclinado que ele vai subir e descer bastante, mas não vai muito para frente. Então, o ângulo que ele vai mais longe, no vácuo, é 45 graus. Posso ir adiante aqui? Movimento circular uniforme, o famoso MCU, né? O que é isso? É uma bolinha andando em círculo sempre com a mesma velocidade. Nem mais rápido, nem mais devagar. Não está acelerando, nem freando em módulo. Primeira coisa, tá, gente? Olha só, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Nesse movimento, então uma coisa andando em círculos, o que significa? Ó, circular. Quer dizer que ela está andando em círculos. Alguém se perdeu até aqui? Então. E uniforme, o que quer dizer? Que ela está andando em círculo sempre com o mesmo valor de velocidade. A velocidade não está aumentando nem diminuindo. Então, eu posso dizer que a velocidade é constante? Bé! Aí que tem um pega-ratão, tá? Lembra que a velocidade em física é um vetor. O que isso quer dizer? Ela tem módulo, direção e sentido. Ela tem um valor e aponta para algum lugar. Em física, tu só pode dizer que a velocidade é constante se for o mesmo valor e apontar para o mesmo lugar. Conforme a bolinha anda, é o mesmo valor de velocidade? Sim. Mas é a mesma direção? Está apontando para o mesmo lugar? Não. Então eu não posso dizer que a velocidade é constante, tá? O que eu posso dizer é que o módulo da velocidade é constante, mas a direção varia. Então, se perguntar, a velocidade ficou constante? Não, porque a direção variou. O módulo que ficou constante. Cuidem desse tipo de pega-ratão, tá?
E lembra que sempre que tu tá fazendo uma curva, tem que ter alguém te puxando para o centro. Por isso que tu dobra. E quando alguém te puxa para o centro, isso produz uma aceleração centrípeta para o centro, formando 90 graus com a velocidade. Então toda a curva tem uma aceleração, essa aceleração está sendo causada por uma força. O que mais que pode aparecer? Conceitos básicos, frequência e período. Frequência e período, gente, são conceitos que aparecem em todos os movimentos que se repetem. Pêndulo, onda que se repete, movimento circular, qualquer coisa em física que fica se repetindo vai aparecer frequência e período. O que é cada coisa? Começar pelo período. Período a gente representa por um T de tempo. É o tempo que demora para dar cada volta. Por exemplo, se eu te disser que o período dessa bolinha é 2 segundos, o que isso significa? Que cada volta demora 2 segundos. Por exemplo, quando eu tenho a Terra girando em torno do Sol, qual que é o período? O tempo para dar cada volta? Uns 365 dias, né? E umas horas. Quando eu tenho a Terra girando em torno dela mesma, qual que é o período? O tempo para dar uma volta? Umas 24 horas, né? Lembra que o período é representado por um T maiúsculo, né? O período é o Tsão, e o Tsão é o tempo para dar uma volta, né? Claro. Já a frequência, o que é? Frequência em física a gente mede em Hertz, Hz. E o que isso quer dizer? A frequência te diz quantas repetições tu tem por segundo. Por exemplo, se eu te disser que a frequência é 2 Hz, o que isso significa? Tem 1, 2 voltas por segundo. Se a frequência fosse 5 Hz, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5 voltas por segundo. E assim vai. Lembrem que a frequência é o inverso do período, tá? Ela é 1 sobre o período. Então, se tu souber um, tu sabe o outro, tá? É só inverter. Não confortável com isso, gente? Não, mas é que é justamente, eles são exatamente opostos, na verdade. Porque o período é o tempo que tu demora para fazer cada volta. Já a frequência é quantas voltas tu dá num segundo. Então o período é o tempo que demora. Vamos dizer o seguinte, ó. Eu te digo que tu tá dando 2 voltas por segundo. A frequência é 2 Hz. Então se tu dá 2 voltas por segundo, qual que seria o período, o tempo para dar cada volta? Bom, se tu dá 2 voltas por segundo, se tu leva 1 segundo para dar 2 voltas, cada volta tá demorando meio segundo. Então a frequência é 2, que é 2 voltas por segundo. Mas o período, o tempo para dar cada uma seria meio segundo. E daí tem a ver com isso aqui, ó. A frequência é o inverso do período. Então se a frequência é 2, o período é 1 sobre 2 e assim vai. Foi? Tá. Outra coisa interessante aqui é o seguinte, ó. No movimento circular, a gente tem 2 velocidades. Vou fazer o desenho aqui do lado. Pam, pam, pararara. Vamos dizer que tem uma curva aqui. Tem uma bolinha fazendo isso aqui, ó. Então uma bolinha está fazendo um movimento circular, só fiquei com preguiça de fazer o círculo inteiro. Então aqui, por exemplo, estaria o raio do círculo. Uma coisa que tem que se dar conta é o seguinte, ó. Quando tu tá fazendo essa curva, uma das coisas que está acontecendo é que tu tá andando uma certa distância, né? Então, uma das coisas que eu poderia te perguntar, ó, se ela andou uma certa distância, tu andou, sei lá, 20 metros, não sei. Então, uma das coisas que eu poderia te perguntar é, quantos metros que tu anda por segundo? Isso é o que a gente chama de velocidade linear ou velocidade tangencial. É a velocidade que vocês estão acostumados. É aquela velocidade que diz a distância que andou pelo tempo. Tu pode pensar que ela está te dizendo quantos metros tu anda por segundo. Só que, quando tu faz uma curva, além de andar uma certa distância, tu andou um certo ângulo. Por exemplo, vamos dizer que tem, sei lá, 45 graus aqui. A ponta tá morrendo da caneta. Vamos dizer que tem 45 graus aqui. Então, ao invés de dizer, olha, tu andou 20 metros, eu poderia dizer, tu andou 45 graus. E daí eu poderia te perguntar, quantos graus tu anda por segundo?
Isso é o que a gente chama de velocidade angular, que a gente representa pela letra grega ômega. Esse W aqui cheio de voltinha. A velocidade angular te diz o ângulo que tu percorre conforme o tempo passa. Por exemplo, se tu der uma volta por segundo, isso aqui seria o quê? 360 graus por segundo. Entenderam a lógica da coisa? Só tem um detalhe. Normalmente em física a gente não usa o ângulo em graus, a gente usa o ângulo em radianos. Então, ao invés de dizer quantos graus tu anda por segundo, eu poderia dizer quantos radianos tu anda por segundo. Então, se tu der uma volta por segundo, tu está andando 2 pi radianos por segundo. Para quem não lembra, pi radianos é a mesma coisa que 180 graus. Então, 360 graus são 2 pi radianos, né? E assim vai. Então, resumindo, velocidade linear é a velocidade que vocês estão acostumados. É a distância que eu ando conforme o tempo passa. Velocidade angular é o ângulo que eu percorro por segundo. Todo mundo confortável com isso? Tá. Formulinhas. Tem duas que eu acho que vale a pena saber. A velocidade angular é 2πf. 2π vezes a frequência te dá a velocidade angular. E a velocidade linear tu pode achar fazendo a angular vezes o raio. V é igual a ômega vezes R. Essa formulinha é bem fácil de lembrar. É o famoso quem vê a bundinha ri. Parece uma bundinha, né? Então V é igual a ômega vezes R. Adiante. Mais uma coisinha só disso aqui. Ah, tem uns que eu larguei aqui que eu nunca olhei, né? Deixa eu me atualizar nos bilhetes enquanto vocês copiam. Não, desculpa. Talvez daqui a pouquinho. Deixei no ar, né? Meu Deus. Como fica a questão dos vetores quando tu joga uma bolinha para cima? Depende qual vetor tu tá falando, né? Se tu joga uma bolinha para cima, a velocidade aponta para cima, dela diminui conforme tu sobe, até que lá em cima ela é zero. E depois na descida é o contrário. Já se tu quer o vetor aceleração, ele é sempre para baixo e sempre vale 10, né? Então depende qual vetor que tu quer.